Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Música e Conversa. E o meu convidado de hoje tem mais de 40 anos de estrada, 500 obras gravadas por outros artistas, 2.500 obras catalogadas. Vai logo deixando o teu like e compartilha para todo mundo que o Música e Conversa está começando. Versículo do dia. Você deve ter percebido que o programa de hoje está mais do que especial. E eu quero dizer que você é muito bem-vindo ao nosso canal e o nosso convidado também seja muito bem-vindo, fique à vontade e eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Vamos lá. Bom, meu irmão Rinaldo, Deus te abençoe, um prazer imenso falar contigo. Aqui é seu irmão, seu conservo, pastor Eduardo Silva, né? Para ficar mais claro, eu sou o cantor e compositor Eduardo Silva. E quero que você saiba que se constituiu uma honra, uma alegria indizível poder estar falando contigo nesse bate-papo que, a partir de agora, vamos ter aqui então. Amém, amém. O prazer é todo nosso estar falando, com um dos maiores compositores e cantores do cancioneiro evangélico nacional. Mas a primeira pergunta que a gente quer saber é como a música entrou em sua vida. Na verdade, eu diria que no momento em que eu fui concebido, né? Porque, na verdade, isso a gente traz de berço, né? Da formação. E os meus pais, eu não lembro, mas os meus pais me diziam que, muito criança, eu já cantava, era dado a cantar. E disse que, vez por outra, eu estava inventando qualquer coisa nova e cantando. Quer dizer, eu já estava compondo muito novinho, né? O que só veio se configurar de uma forma mais prática, né? A partir dos 7 anos de idade, 8 anos de idade, 6 anos mais ou menos, já comecei a escrever algumas coisas, né? E comecei muito cedo, era uma coisa intuitiva, na verdade é uma coisa vocacional, né? Porque o ministério, o chamamento de Deus era uma coisa que já havia na minha vida, e muito cedo, muito novo, a gente começou a já desenvolver o ministério que Deus nos havia confiado, nos havia escolhido para fazer isso. Eu sou filho de Bezerros, Pernambuco, mas não vivi em Bezerros. Muito cedo, meus pais foram para Jaboatão, de Jaboatão para Gravatá, né, onde nós vivemos 12 anos em Gravatá. Dos 7 aos 19 anos, até sair do interior para servir as Forças Armadas no Recife. Tá certo? Tivemos, graças a Deus, uma vida toda na casa de Deus, né? Meus pais cristãos que sempre foram, e a gente foi introduzido muito cedo na casa de Deus, já tocando, enfim, desenvolvendo o talento que Deus nos confiou, por misericórdia, né? Já a partir da minha tenra idade. Né? Na verdade, eu sou um músico, eu comecei um músico, como é que eu diria, um autodidata, né? Aquela pessoa que aprende a tocar sozinho. Com 7 anos de idade, os meus pais, vendo a minha veia musical, como se diz popularmente, compraram um acordeão ou uma sanfona, né? De 48 baixos, eu nunca me esqueço. É da marca Sonelli. Compraram a sanfona no Recife, morávamos em Gravatá, levaram para o interior e com 8 dias eu toquei com essa sanfona, cantando e tocando sozinho. Ninguém me ensinou nada. Ninguém me disse, olha, você põe a mão direita aqui e a mão esquerda aqui. Não. Eu toquei, certo, sentado numa cadeira, com a sanfona que era maior do que eu, e dali para frente Deus fez nascer em mim ali, né, um músico, na verdade. Eu comecei realmente um autodidata, depois aí passei por cavaquinho, violão, né, e outros instrumentos, mas começou assim, lá na Assembleia de Deus de Gravatá, do saudoso pastor Salustiano Siqueira Fontes. Né, eu ainda criança viajava muito com ele pelos canaviais, levava a sanfona na bicicleta, ele na bicicleta e eu na garupa com a sanfona no colo, vai vendo. Garoto de 7, 8, 9 anos de idade, 10 anos. E tocava nos engenhos, Xangrande, aquelas regiões ali do interior de Gravatá, né?
e bezerros, camucim, sairé, e tudo aquilo ali eu vi nascer, a obra de Deus, que hoje são grandes trabalhos para a glória de Deus. Nós escrevemos o nosso nome, uma pequena página, né, na verdade, na história dessas obras, porque participamos dela de alguma forma. Assim foi que nós começamos a iniciação na música. Como eu te disse, né, assim, eu comecei um autodidata, né, mas eu estudei músicas depois ainda na minha pré-adolescência, eu estudei músicas na cidade com um maestro da banda musical, cheguei a tocar na banda, né, de Gravatar, né, eu um garoto, 12, 13 anos, eu tocava clarinete, toquei requinta, toquei clarinete, né, e assim, mas aí eu já tinha passado por escola, por aprendizado, para ir aprimorando aquilo que Deus me havia dado, porque o dom Deus nos dá, agora o aprimoramento a gente procura, né? Isso em todas as áreas da vida, né? Se você, às vezes, tem pessoas que têm um dom para ser um bom pedreiro, um bom mecânico, né? O importante é que uma pessoa que tem alguma vocação específica, seja na obra de Deus ou no âmbito secular, né? Que a pessoa se aprimore, que estude, se capacite, né? Se capacite para fazer bem aquilo que você leva jeito, né? Aquilo que você tem tendência a fazer e já faz por paixão, que faça também por preparação, que se capacite para fazer bem aquilo que você gosta e sabe, até porque o mundo é muito competitivo em todas as áreas, né? E nada como fazer bem aquilo que a gente gosta. Muito bom, muito bom. História maravilhosa, né? O que a gente quer saber agora é como está o seu ministério, como iniciou sua caminhada com Cristo e o seu ministério. Quanto à minha caminhada, a minha história, eu discorri um pouco sobre o meu ministério, né? Eu comecei como compositor, na verdade, e já cantava desde criança. Mas eu nunca tive como sonho de consumo cantar para gravar discos. Não, isso foi uma coisa que aconteceu depois, bem depois, né? Eu comecei a compor e a primeira pessoa que gravou uma música minha chama-se Silvino Silvestre. Ele é do Templo Central da Assembleia de Deus de Recife. Depois vieram outras pessoas, outros cantores. Quem explodiu, na verdade, se é que eu posso usar essa linguagem, foi o saudoso pastor Eliezer Rosa, né? Com grandes sucessos nossos, como Sofrer por Jesus, Deus Resolve Tudo, né? A Última Hora, Só o Senhor é Deus, né? E dezenas de outras músicas nossas que ele gravou. Ele foi quem começou, no primeiro momento, a divulgar o nosso trabalho a nível de Brasil, considerando o nome que ele tinha naquela época, e teve até recentemente, né, o nome que ele tem, sempre não vai apagar, né, não é a sua partida que vai apagar. E depois dele também outros cantores, muitos outros cantores e cantoras divulgaram o nosso trabalho. Hoje nós, até quando eu contei, passavam de 500, mais de 500 cantores que já gravaram obras nossas no Brasil e no mundo, para a glória de Deus, meu amigo Rinaldo. Mas assim, foi o começo em Pernambuco, tá certo? Que Deus alargou a tenda, né? E Deus fez a nossa obra ficar conhecida no Brasil e fora, para a glória dele, na verdade. Promessas de Deus, né? Isso é uma história que passa por promessas de Deus à minha mãe, aos meus pais, muito antes de eu nascer, né? Uma história assim, né? E a gente sabe que o talento Deus nos dá, mas quem sopra o nosso nome, e eu queria deixar esse verbo soprar bem claro aqui, quem sopra o nosso nome é Deus. O homem não tem capacidade de soprar, de fazer conhecido o nome de ninguém. É Deus quem faz isso. E faz por misericórdia, né? Faz porque para cada um ele tem uma obra, uma particularidade. Comigo foi na música e também no ministério pastoral, né? Trabalho que a gente desenvolve até hoje. Mas assim, aquilo que Deus faz, o homem não apaga, né? Ninguém apaga. Nem impede também. Às vezes, por um tempo, ele atrapalha, né? Mas os homens não são capazes de impedir na nossa vida aquilo que Deus tem para nós. E assim foi, né? A gente começou, surgimos lá no interior. Eu tinha tudo para não dar certo na área musical, né? Porque pobre, né? Quer queiram ou não, você, me permitam dizer, né? Negro, tá? A gente sabe que isso no Brasil ainda conta e muito, né? Eu diria que um nordestino do interior e preto, se é que eu posso usar esse termo, sem querer ofender meus pares, né?
Para o sucesso dele aparecer, ele tem que fazer sucesso 3 vezes para aparecer um. É assim. Assim sempre foi, né? As pessoas que são da minha raça sabem melhor o que eu estou dizendo, mas assim, eu, graças a Deus, sempre fui um negro que sempre honrei a minha cor e, se me permitem usar a palavra, eu me orgulho de ter nascido assim, tá certo? E Deus nos fez chegar a lugares que a gente jamais mereceu, por misericórdia, mas porque Deus faz o que Ele quer e o que Ele determina, com quem Ele quer e onde Ele quer. Amém. Gostaríamos de saber, ou melhor, gostaríamos que você discorresse um pouco mais aí sobre sua carreira, discos e etc. Fazer um retrospecto da nossa carreira não é tão fácil, mas eu gravei 13 CDs, né? Vários CDs com músicas conhecidas como... Vocês conhecem muitas delas, né? O meu primeiro disco... CDs, eu estou dizendo CDs porque tudo que era vinil transformou-se em CD depois, né? Hoje são plataformas digitais. Mas assim, nós gravamos um disco das 82, 83, foi quando a gente gravou o primeiro disco, não foi muito conhecido, o nome dele era Vale a Pena Ser Crente, né? E depois gravamos Uma Bênção, que foi o meu maior trabalho, o mais conhecido, Uma Bênção, nele tem Não Há Nada Melhor, Chora nos Pés de Jesus, né? E músicas que se tornaram verdadeiros clássicos do cancioneiro brasileiro, cristão, né? E assim, nós começamos lá atrás e gravamos hoje. Nós temos músicas bastante conhecidas e cantadas, executadas nesse país e fora do Brasil também, né? E assim... Mas eu diria para quem começa, né, que todo começo é difícil, né? Tudo é uma semeadura, vai ter que ser cada dia uma coisa, cada dia um degrau, né? E Deus, como já disse lá atrás, é quem faz a coisa tomar corpo e vulto, né, a seu tempo, né? Porque as etapas que Deus traça para cada um de nós, elas precisam ser cumpridas e terão que ser cumpridas. Não poderão nunca serem substituídas por atalhos, né? Deus não trabalha com atalhos, Deus trabalha com etapas, né? E assim, nós desenvolvemos durante 40 anos, né? 40 anos de uma forma muito forte, cruzando o Brasil a convite de muitas igrejas e muitos trabalhos, participando de grandes eventos, grandes e pequenos também. Nós nunca nos omitimos de cantar numa igreja por ela ser pequena. Quando eu digo pequena, estou falando no aspecto físico, ter poucas pessoas, nada disso. Deus nos fez participar dos maiores eventos desse país. O grande evento que você imaginar nessa nação, nós participamos cantando, tá, no Brasil de norte a sul, né, dos grandes eventos, convenções, congressos, simpósios, cruzadas, com pregadores como o pastor Gesiel, o pastor Takayama, o pastor Napoleão e tantos outros, Gilmar e tantos outros, né, aprendendo, crescendo, sofrendo, enfim, sendo vitorioso, e é por isso que aqui estamos, porque Deus nos fez chegar até aqui. Tranquilo. Sabemos que para um compositor é meio complicado quando a gente pede para ele falar de apenas uma obra. Mas eu gostaria que você falasse sobre algumas músicas, mas especialmente uma música chamada Panorama. Eu já li a respeito e gostaria que você expressasse como é que foi compor essa música. Rinaldo, eu poderia falar de muitas músicas nossas. Me perguntam muito sobre a música Creia, né? Que você as gravou, sobre A Última Hora, né? Que o Eliezer e outras pessoas gravaram, o pastor Eliezer Rosa. E, enfim, né, sobre Deus Resolve o Seu Problema, que eu gravei, depois dezenas de outros intérpretes gravaram no Brasil e fora, em espanhol também. O Homem de Branco, né? As pessoas me perguntam, cada música dessa tem uma história, né, peculiar, mas sobre a música Panorama, né? Essa música nós escrevemos ela depois que o Papa veio ao Brasil, né? Nem lembro o nome dele, mas veio um Papa ao Brasil no final dos anos 70, ou início dos anos 80, alguma coisa assim, né? E eu também, e aí, em função de ter visto aquela multidão toda, todos correndo atrás de um cego, né? Aí, lá em Salvador, eu estava na Bahia, Deus me deu essa música Panorama, né?
que foi gravada pelos embaixadores de Sião, depois regravada por mim, pelo Magno Malta também. Muitas pessoas regravaram essa música, né? Mas assim, é uma música que eu diria que ela é uma música profética, né? É uma música profética, porque ela falava ali do que acontece hoje no mundo e no Brasil de uma forma muito, muito forte, né? Deus nos deu essa música e que tem alegrado muitas vidas, que tem abençoado muitas gerações para a glória dele. É isso aí. Essa música Panorama, ela tem um gosto especial para mim, porque além de ser seu admirador e seu fã, sou fã também dos Embaixadores de Sião, né? É uma banda que a gente já acompanha há muitos anos e desde nossa adolescência, vamos dizer assim. E eu também gravei essa música Panorama. Eu a acho bastante interessante e atual, bastante atual. Mas o que eu gostaria de saber agora é como se deu e que você discorresse sobre sua saída aqui de Recife, de Pernambuco e também do Brasil. Eu saí do Recife, nós saímos do Recife no início dos anos 90. Na verdade, eu estou há 30 anos, qualquer 30 anos fora do Recife. Eu sou pernambucano, né? Mas do Recife moramos em São Paulo, moramos no Rio de Janeiro. E no início dos anos 2000 nós fomos para os Estados Unidos trabalhar com a igreja em Houston, no estado do Texas. Levamos a família para lá e ficamos no estado do Texas durante quase um pouco mais de 9 anos, na verdade, quase 10 anos para arredondar melhor, não exatos, mas quase 10 anos. Trabalhamos um período no Texas e logo em seguida fomos para Dallas, trabalhar com a Assembleia de Deus do Belém, no estado do Texas, né? Fomos ajudar um pastor pernambucano, o pastor Manuel Messias e a pastora Norma Soneli, que eram os pastores dessa igreja, e nós ajudamos eles durante os nossos tempos ali em Dallas. Nossa experiência foi muito abençoada, porque em Houston nós trabalhamos com a igreja hispana, ajudando um pastor brasileiro, pastor Elcio Nunes, numa igreja de idioma espanhol, né? E em Dallas trabalhamos com a igreja brasileira e também com a igreja hispana, né? Quando tivemos uma boa oportunidade de aprender um pouco espanhol, né? E lidar com pessoas de culturas diferentes. A mudança de um país para outro, na verdade, ela é muito radical. Nós levamos 3 filhos para os Estados Unidos, né? Um deles era o mais novo, que tinha um problema de saúde muito sério, que era distrofia muscular e Duchenne, uma doença degenerativa. E nós ficamos lá até 2008, mais ou menos, início de 2009, quando voltamos para o Brasil, porque os problemas de saúde do Felipe se agravaram, e nós voltamos para o Brasil. Deus o recolheu com 19 anos, em Petrolina, né, com 19 anos de idade, no ano de 2010. Lá ficaram o Eduardo II e a Débora, né, que lá estudaram, lá se formaram, lá casaram e lá vivem até hoje, né? Vivem lá nos Estados Unidos. Mas foi uma experiência muito grande trabalhar com missões nos Estados Unidos, ligados ao pastor Zé Wellington, né, do Brasil, e lá diretamente com seu filho, o pastor Joel Costa Freire. Foi uma experiência muito boa ter trabalhado para o Senhor durante esse tempo, um tempo de muito aprendizado e que nos tem rendido frutos até hoje para a glória de Gostaríamos de saber agora como foi a volta ao Brasil e também a ida à Europa. Como é que ocorreu esta situação, as experiências? Conta pra gente. Quando nós voltamos da América, né, nós ficamos em Petrolina e plantamos uma igreja lá, a Assembleia de Deus Ebenezer, onde ficamos 4 anos. Depois viemos aqui para Fortaleza, implantamos aqui um outro trabalho, Assembleia de Deus Impacto Novo, e logo em curto espaço de tempo, menos de 2 anos, nós fomos para Portugal, onde ficamos também há um tempo trabalhando para Jesus, ajudando uma obra lá em Montijo. Montijo é uma cidade que seria, eu poderia dizer, uma cidade metropolitana, né, de Lisboa, né, porque você está em Lisboa, atravessa o rio Tejo, e aí tem a cidade de Montijo, né? Nós ajudamos lá um tempo,
mas depois decidimos voltar ao Brasil e aqui estamos no Brasil, em Fortaleza, Ceará, trabalhando para Jesus e aguardando a sua volta, na verdade. Mas a nossa experiência na Europa foi muito importante também, né? Deus nos levou com propósitos definidos para aquele continente e ficamos lá o tempo que Deus permitiu e voltamos para o Brasil. Estamos aqui na dispensação de Deus, né? E aguardando o que Ele tiver para nós daqui para frente. Nesse meio tempo que nós voltamos, nós gravamos um trabalho novo, um álbum, cujo nome é O Poder do Nome Dele, né? O Poder do Nome Dele. Está disponível nas plataformas digitais, no YouTube, no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas. O Poder do Nome Dele. É um disco bem abençoado que eu sugeriria que quem está me ouvindo acessasse, né? Visse lá e entrasse e com certeza você será abençoado com as mensagens que ali estão. A música, especificamente O Poder do Nome Dele, é uma música que exalta o nome de Jesus. A gente sabe que muitas músicas do cancioneiro brasileiro, elas são muito em função de pedir, né? De pedir, ou de lutas e provas. Eu mesmo escrevi muito isso porque vivia num país com essa cultura, mas a gente acabou descobrindo depois que, às vezes, mais importante do que a gente pedir é a gente agradecer, né? E mais importante também do que talvez pedir e agradecer é a gente compor louvores que glorifiquem a Deus, que exaltem o nome de Jesus, que mostrem ao mundo a grandeza do poder do nome do Senhor. Então, com base nisso, a gente gravou esse último disco e em todos os nossos lançamentos, a gente tem sempre primado por ter obras que falem do plano da salvação, falem do sacrifício de Cristo, falem do amor de Deus para com os homens e falem da oportunidade que os homens têm de mudar de vida entregando seus corações a Deus. As informações da minha última resposta, nós temos também gravado discos em dupla, né? Com a minha esposa, a pastora Adna Silva. Nós temos alguns trabalhos já em redes sociais, né? Que as pessoas poderão ter acesso, né? Para conhecer. Ela é uma talentosa serva de Deus, ela canta maravilhosamente bem, tá? E nós temos alguns trabalhos, você podem colocar o nome dela, Adna Silva, e vão achar lá no nosso canal, inclusive, né? Tem muita coisa também que vocês poderão acessar, tanto ela cantando só, quanto eu cantando, e nós cantando juntos, né? Aliás, por falar na minha esposa, nós estamos lançando, viu? Pelos próximos dias, eu acredito que até o meio do ano, ou no mais tardar, até agosto, um EP com 6 músicas, eu e ela. Coisa linda, tá? Podem aguardar que é coisa bonita de Deus, que as pessoas vão seguramente se sentir abençoados com esse novo trabalho que está saindo nosso. E, paralelamente a isso, até o final do ano, mais um EP nosso, né, com 5 ou 6 músicas, e um EP individual somente dela, nós também pretendemos lançar para este ano. É o nosso desejo, né? Está na nossa programação, esperamos que esteja também dentro daquilo que Deus tem para nós este ano, nisso que nós fazemos, que é desenvolver o ministério musical, né, através desses nossos lançamentos. O que a gente gostaria de saber agora é que você nos contasse um fato marcante com a música em sua vida. Eu sei que devem ter vários, mas vamos ver se você consegue falar sobre esses episódios. Tem que te contar um fato marcante. Na verdade, a gente tem muitos fatos marcantes, né, Rinaldo? Nós temos 40 anos de ministério, não são 40 dias nem 40 meses, né? Minha vida toda foi desenvolvendo o ministério. Quando a gente começou era muito difícil, né? A gente andava de busão, né? De ônibus para cima e para baixo. Saía de Recife para Belém, Recife para São Paulo. Ih, rapaz, são histórias que não são fáceis, né? Histórias bem marcantes, né? Mas eu tenho assim, eu teria muitas. As histórias que mais me marcaram são os testemunhos de pessoas que se dizem abençoadas, né, com as nossas músicas. Tanto eles falam que pessoas que foram abençoadas, né, com as músicas por nós cantadas, ou por pessoas várias que cantam nossas músicas. Eu tenho testemunhos que
se eu tivesse se eu pudesse guardar, seria um compêndio de dimensão indescritível, né? O livro, eu faria um livro, eu faria livros, né, com isso, né? Eu sei que isso tudo glorifica a Deus, porque é aquela história, importa que ele cresça e eu diminua. A gente é apenas o canal, né? Eu me sinto apenas o instrumento, né? Mas tudo é de Deus, pertence a Ele e é para Ele. Essa é que é a verdade. Mas testemunhos de gente que estava querendo suicidar-se, ouvindo uma música, Deus o falou, nós temos centenas deles, né? E episódios interessantes, assim, eu já vi de quase tudo um pouco, viu, Rinaldo? De quase tudo eu já vi em cultos, em eventos, assim, sabe? Coisas boas e boas, né? Mas faz parte da caminhada. Muita coisa bonita a gente viu, né? Pessoas se rendendo aos pés de Cristo, pessoas que a gente estava em culto e eles pediram a oportunidade para contar que foi exatamente essa música, aquele outro hino, sabe? Que Jesus curou, que um milagre aconteceu. Isso tudo é coisa que realmente nos deixa felizes, mas, claro, transmitindo a glória, a honra e o louvor para Deus. Falar especificamente de uma música minha é difícil, porque são mais de 2.500 músicas, como é que eu vou falar de uma música, né? Todas elas são como filhos, né? São como filhos, né? Você perguntar para um pai qual o filho que ele gosta mais, né? É difícil. Eu gosto de todas elas, todas têm a sua história peculiar. Mas eu poderia falar um pouquinho da música Teu Deus Ainda Sou. Teu Deus ainda sou, não temas, eis-me aqui. Essa música foi gravada por muitas pessoas no Brasil. Afonso Augusto gravou, né? No final dos anos 70, início dos anos 90, ele gravou essa música, né? E uma coisa que eu descobri no Rio de Janeiro, dando uma entrevista para a rádio Melodia no Rio, uma vez com o saudoso Josias Menezes. Ele me disse uma coisa que eu não sabia. Ele disse: Eduardo, você sabia, né? Você sabia que a sua música foi a primeira música profética do Brasil? Eu falei: não. Ele disse: pois é, a sua música é a primeira música profética. Eu falei: mas como assim? Ele disse: a sua música não é uma profecia, não é Deus falando? E realmente é. A música nem eu que tinha escrito a música me havia dado conta disso. A música é Deus falando para nós: eu sou o teu grande companheiro, porque tu choras tanto assim? Eu sou o teu Deus verdadeiro. É uma música que fala da proximidade de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus para conosco em todos os momentos da nossa vida. E aí ele me levantou essa questão, eu não sabia, eu nunca tinha pensado nisso. Ele disse: olha, foi você que escreveu a primeira música profética nessa nação. Ele disse ali. Depois vieram outras, ele falando no ar e ao vivo na Rádio Melodia. Num programa que ele tinha, peça o seu hino preferido, alguma coisa assim. Muito bem. Ele falando isso, né? Ele disse: olha, até. Depois vieram outras. Por exemplo, aquela Castilha e canta: e estou contigo, ó meu filho. Essa música não é minha. É bom que eu deixe isso bem claro. Ele disse: essa música aqui, ele disse lá o nome do autor que eu não lembro agora, né? Ele disse: essa música é uma música profética, mas essa veio depois da sua, ele disse. E depois vieram várias músicas proféticas. Eu fiquei feliz, né, por saber disso, mas claro, né, tudo para a glória de Deus. E eu confesso a você, Rinaldo, que quando eu escrevi isso, eu não tinha noção da verdadeira dimensão disso, né? E graças a Deus que isso foi uma coisa que me marcou profundamente. Dentre tantas outras coisas, que se eu fosse contar os episódios, as experiências, aí a gente tinha que falar pelo menos uns 4 ou 5 dias só das coisas bonitas que a gente viu Deus fazer em nossa vida, por sua misericórdia. É bom deixar isso bem claro, né? Em nosso ministério de 4 décadas. Olha só, bater esse papo com você é bastante esclarecedor, embora que a gente tenha acompanhado sua carreira, né, ao longo de toda a sua trajetória, até porque suas músicas foram muito cantadas, não é, no nosso meio, se tornou parte do cancioneiro evangélico nacional e internacional também. Mas como você se sente tendo influenciado ou incentivado essa nova geração de músicos, ou como você vê essa situação aí sendo um influenciador da música evangélica? Bom, meu amigo Rinaldo, na verdade, negar que eu sou um influenciador, isso é uma coisa que não dá para negar, né?
na verdade, com o nosso histórico, com a nossa história musical, com o acervo de milhares de obras que Deus nos tem dado. É claro que eu sou um incentivador. E hoje eu conheço muitos, mais centenas de compositores que me ligam, que cruzam comigo por esse país afora. Gente boa, talentosa, né? Cruza conosco e diz: puxa, Eduardo, pastor Eduardo, você foi meu grande incentivador, viu? Eu sei que o meu papel não foi de transmitir a ele nenhuma unção, muito menos transmitir a ele nenhuma inspiração, porque isso é Deus quem dá ao homem. Mas eu fico feliz quando muitas pessoas dizem: olha, rapaz, eu gosto de você pelo seu estilo, você é poesia e Bíblia, Bíblia e poesia, né? As pessoas falam muito isso, né? E eu transfiro a glória para Deus, mas é claro que uma pessoa que tem a dimensão das músicas, e eu falo isso sem nenhuma falsa modéstia, né? A quantidade de obras que nós temos, né? É claro que eu acabei influenciando toda a minha geração. E por falar na música do meu tempo, né, não custa dizer que a música da nossa geração, a música dos anos 80, ela é muito, mas muitíssimamente mais rica do que a música de hoje. Eu acho que eu não preciso ir muito longe para tentar explicar isso, não é verdade? A música de hoje, ela empobreceu. Eu sou de uma geração privilegiada, né? Nós somos da geração de Oséias de Paula, Feliciano do Amaral, da geração de Luiz de Carvalho, da geração de Josué Barbosa Lira e da geração de compositor como Edson Fernandes Coelho, ou Edson Coelho, da dupla Edson e Thelma, um gênio da nossa música, né? O Edson, para mim, é um primeiro sem segundo, uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa de Deus, né? Um cara, uma pessoa a quem Deus dá a ele uma poesia do tipo a música És, que o pastor Vitorino gravou, né? Então, assim, não dá para se discutir. Essa é uma poesia de uma dimensão muito grande. Fora tantas outras que ele compôs. É um grande amigo nosso. E eu te confesso, Rinaldo, sem nenhuma volta, eu te confesso que eu sempre fui admirador do trabalho dele. Eu já disse isso a ele, na casa dele, a gente juntos. Né? Eu via as músicas de Edson e eu dizia: puxa vida, meu Deus, eu queria escrever como esse homem escreve. Eu já fazia música desde criança, né? E não é que Deus me fez chegar perto dele, né? No nível dele, talvez não, mas graças a Deus que muita coisa dele Deus me deu. Ou seja, deixa eu corrigir. Muitas coisas que Deus deu para ele, me deu também, né? Essa que é a verdade, porque a bênção de Deus é individual. A bênção que ele tem para mim não é dele. E a bênção que Deus tem para ele não é minha, mas Deus compartilhou comigo coisas que deu para ele. E ele é um grande amigo meu, fala que é meu fã, né? Ele gosta muito de minhas músicas também. Ele fala isso generosamente, mas é uma pessoa que eu gosto muito. Eu tenho por ele um grande carinho e admiração. Mas assim, a gente começou naquela geração, né? Eu estava falando sobre isso, né? E eu me lembro que quando eu conheci o pastor Vitorino Silva, foi cantando em alguns congressos da igreja dele no Rio de Janeiro, Belford Roxo. Igreja que ele é membro até hoje, né? Ele sempre foi de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. E nós cantamos em vários congressos. E foi lá que eu conheci ele, e foi a partir daí que ele se interessou em gravar músicas da gente, né? E eu estive com ele em sua casa, enfim, virei amigo da família. E assim, foi aí que ele gravou várias músicas da gente, tem várias obras nossas que o pastor Vitorino gravou. O próprio Oséias também, conheci em Nova Iguaçu, no Rio, né, na casa da sua irmã Odília, né? Então Odília, que era viva na época, né? E o pastor Jorge Barros, os dois dormem no Senhor. E assim eu conheci Oséias de Paula, a família dele, pastor Antônio, toda essa família, eu sou muito próximo deles todos. E aí foi assim que a gente começou, e graças a Deus me deu a honra e o prazer de escrever, compor músicas para Oséias, né? Compor músicas para Oséias, muitas que vocês devem conhecer. E o pastor Eliezer Rosa, para encerrar, voltando nele, né, para quem não sabe, eu fui sanfoneiro do pastor Eliezer Rosa durante quase 5 anos, né, no tempo que não havia playback. Eu tocava sanfona e eu era o playback do pastor Eliezer Rosa. Imagina que tempo, né? Lá atrás, final dos anos 70. Né? E assim, com todas essas pessoas eu aprendi, com todos eles eu pude somar conhecimentos e graças a Deus estamos aqui, ainda fazendo a obra de Deus, esperando o dia do Senhor, a sua volta, na verdade. Grande amigo, pastor, compositor, intérprete, Eduardo Silva. Foi um prazer tê-lo aqui, ter dedicado, né, um pouquinho de seu tempo. Eu sei que sua vida é corrida, tem os trabalhos, tem a ação pastoral,
que você trabalha lá em Fortaleza, e eu quero agradecer, foi muito bom esse bate-papo e espero nos vermos em outras oportunidades. Deixo agora com você sua despedida, né, sua palavra final. Com a minha palavra final, se eu fosse falar, evidentemente iria falar muito, Rinaldo. Eu sei que não falei talvez tudo o que deveria, mas espero ter respondido algumas coisas, né, dentro daquilo que você estava aguardando, a sua expectativa, né, satisfazendo a sua expectativa, meu amigo. E eu quero te dizer que é um prazer muito grande estar falando nesse seu canal, nessa sua janela. Eu quero abraçar e parabenizar toda a sua audiência, tá? Eu tenho visto os seus vídeos, são muito bons, de boa qualidade. Parabéns para o seu talento, viu? Para o seu belo trabalho, um trabalho realmente primoroso. Parabéns para você, viu? E quero te dizer que eu estou à tua disposição para quando você precisar. A gente está aqui falando das coisas de Deus, do nosso ministério, tá certo? E para quem está começando no Ministério do Louvor, eu diria que o caminho deixa Deus conduzir o teu ministério, tá? Eu sempre digo para quem começa, nunca cobre dinheiro, condicione igreja para cantar por conta de dinheiro. Claro que o trabalhador é digno do seu salário e quem convida um cantor deve abençoá-lo, eu não sou contra isso. Agora, dizer que só vai cantar por X ou por Y, isso eu nunca fiz. E eu não aprovo isso. Muito menos perguntar ao pastor, quantos crentes tem lá na sua igreja? Quer dizer, você quer cantar só para plateias grandes? Eu cansei de cantar em culto doméstico. E não faz muito tempo, não. Às vezes as pessoas convidam a gente no culto doméstico, a gente vai lá, reúne com 4, 5 pessoas e eu canto do mesmo jeito. Pego um violão, um teclado, né? Músico que sou e toco. Se não tiver nada, a gente canta a capela. Então, assim, sabe, eu digo para quem está começando, deixe Deus conduzir o seu ministério, tá? Coloque Deus em primeiro lugar. E o que ele marcou para ti, escreveu para ti, se você ficar no lugar que ele te chamou e te colocou, Deus poderá te fazer voar mais alto do que você imagina, mas voar nele, na verdade, não é voar sozinho não, tá? Muito bem. É isso, um abraço para todo mundo, Deus te abençoe, Rinaldo, e um prazer imenso estar falando contigo aqui. A paz do Senhor. E este foi mais um Música e Conversa. Mais uma vez gostaria de agradecer ao pastor, cantor, compositor Eduardo Silva. Quero agradecer a você que chegou até aqui e solicitar que você deixe aí o seu like, compartilhe aí para todo mundo o nosso conteúdo que foi feito com muito carinho para você. Deus abençoe. Até a próxima.